till you and I can be together. How long until we see this through? Pessoal, bem-vindos à nova edição do Pilha de Bis, mais um podcast lá do site Arte Final. Você já acessou ele hoje? Acessa lá, artefinalhq.com.br. Eu sou o Marcos e estou novamente com o Dãozinho. Opa, e aí, beleza? E com o Vitor Azambuja. E aí? Bom, vamos... Qual o gibi dessa semana que nós vamos comentar com o pessoal, Vitor? Essa semana eu até ia dar oi em chinês pra vocês, em mandarim, mas aí lembrei que eu não sei falar nada em mandarim, mas essa semana... Ah, não, tem que fazer agora, velho. Eu ia falar o que? De Hao acho que é japonês. Ainda bem que eu não falei essa indelicadeza, essa gafe. Não, hoje a gente vai falar então sobre o Superman chinês, o novo Super Ethan Man, novo Superman, um personagem de certa forma inclusivo da DC, que surge com o Rebirth, depois do fim dos 952, e que é escrito pelo Jenny Luen Yang, que é um autor muito premiado por uma história já um pouco mais antiga, mas que ficou muito famosa na época, que é um chinês americano, uma história autobiográfica, ou, se não me engano, é Chinese Born American em inglês, com desenhos do Victor Bogdanovic e arte final do Richard Friend, que é um amigão da galera, né? Vocês chegaram a ler esse encadernado que a Panini lançou agora, em agosto, com as 6 primeiras edições do novo Superman, do Rebirth? Não só li, como fiz um review lá pro Arte Final. Você tá brincando Olha comigo. aí, olha aí. Não, foi só um gancho pra você falar do seu review. Então fala aí, você que é o autor do review, comenta aí um pouquinho, Dom. Bom, essa história começa, na verdade, numa outra especial da Panini, lançou... ano passado, foi esse ano, agora não sei. Que é o fim do Superman, se eu não me engano. Superman no fim dos dias. Isso daí, que é quando o Superman 952 morre. Que é uma história patética, fique claro. A morte é patética. E o pior é que os coadjuvantes ali, o Batman, a Mulher Maravilha, a própria Lois Lane, a Lana, ninguém dá a mínima pra quando ele morre. Ele é desintegrado, ele vira pó. E nessa história aparece um cara que se diz que é o Superman. Um maluco lá, um clone. Ele diz, eu sou Superman, eu sou o Clark e sou o Superman. Ele entra no planeta diário, ele conhece a Lois, a peste toda lá. Só que esse cara é um clone criado na China. O governo chinês, uma cientista lá da China, criou esse clone, uma tentativa de criar um herói chinês. Ele já tinha outros Supermans, né? Tem uns heróis lá, os Dias Grandiosos, que é baseado nas lendas chinesas. E aí a luta vai pra China e depois volta, e ali tá o cerne do que vem a ser o novo Superman. Porque ele também é resultado de um experimento que ela cria. Ela pega lá um rapaz, supostamente aleatoriamente, né? Pra criar um experimento nele. Só que o rapaz, ele foge a todos os estereótipos, né? Ele é órfão, mas é só de mãe, mas não faz diferença. Então ele não fica chorando as pitangas. Ele não é forte. Ele não sabe lutar, né? Ele é um chinês, mas não pulsa chinês, não luta Kung Fu. Ele não sabe lutar. Ele é fora de forma. Ele é igual a gente, ele é gordinho. E é muito cuzão, velho. Além de ser cuzão, ainda fica atormentando. Ele não sofre bullying na escola. Ele faz bullying na escola, né? Ele pega um amigo dele pra roubar o dinheiro do amigo. Na escola, o cara é muito errado, velho. Ele é babaca, né? Ele é um babaca. E perto da Liga da Justiça da China, né? Perto do Batman e da Mulher Maravilha, ele fica ainda mais cuzão. Isso é uma coisa que eu achei sensacional. Liga da Justiça da China, cara. Eu achei muito bom isso. Engraçado que você começa a ler a história, aí aparece um gordinho, um nerd de óculos sendo atormentado. Aí ele fala, né? Você acha que eu sou esse aí? Nunca. Eu não vou ser tão babaca. Eu não sou tão idiota. E aí aparece, não, eu sou esse que tô roubando o dinheiro do cara. O cara na segunda história, eu acho, ele já revela a identidade secreta dele porque ele quer ser famoso, velho. Cara, é muito otário, velho. Bicho, não tem como não gostar dessa história, pô. Porque é aquela história que foge muito do que vinha os 952, né? Somente o Super-Homem, né? Aquele negócio carregado, aquela chatice, aquele negócio, sabe? Aquele atraso de vida é uma história divertida com um protagonista que você não tem como ter simpatia por ele, mas você cria porque é engraçado. E assim, é uma história que foge do momento que nós estamos, né? Ele é a continuação daquele Superboy havaiano. Foi transformado naquele merda daquele Conor Kent, que é um lixo, é um dos maiores erros editoriais da DC de todos os tempos. Então ele é meio que um herdeiro daquele espírito do Superboy havaiano, né? Só que do jeito errado.
Cara, sabe que essa transformação do Superboy no Connor Kent foi quando eu vi que Jeff Jones não era um deus, cara. Exatamente, ele errou e ele insistiu no erro. É, cara, que é uma bosta de história. Pegaram um personagem legal pra caramba, uma das poucas coisas boas que a gente tira dos anos 90 era o Superboy havaiano, e aí transformam numa cópia daquela série que tava fazendo sucesso na época, Smallville. Pra quê, cara? E depois nunca mais arrumaram, né? Acho que talvez o Con Cannon agora consiga levantar essa tocha aí. Da história, o cara, é assim, ele no começo, quando ele tá lá atacando o gordinho, né, que depois a gente vai descobrir também por que ele bulina tanto, né, que ele comete tanto bullying contra esse gordinho, ele tá atacando e chega um super vilão chinês, que eles comentam na história que depois do surgimento dos personagens das maravilhas ou das lendas americanas, começa a aparecer muito Super C na China também. E aparece esse super vilão, que é o Condor Azul, se eu não me engano, e ele ataca também esse gordinho. Só que aí ele sem saber por quê, ele começa a defender o gordinho. Ele fala, era pra eu ter corrido, mas eu não consegui correr. Eu fico... E ele joga uma latinha de refrigerante na cabeça do super vilão, que começa a atacar ele, mas ele consegue de alguma forma se livrar e o cara consegue ser preso. E aí é quando ele é taxado como um herói. Só que ele tá querendo... Na hora ele vê a repórter, né, que tá ali querendo entrevistar ele, que é quando ele já fala o nome dele, ele querendo ficar famoso, porque na verdade, na hora ele fica atraído pela repórter e ele tá querendo dar uns pega nela. Basicamente isso, ele quer chamar a atenção dela. E isso também lembra muito o Superboy havaiano, né, que tinha aquela repórter, a Tana Moon, que era aquela havaiana que deu o nome. E era linda, nossa senhora. E os desenhos dela, olha, os desenhos eram bem feitos. E foi ela que chamou ele de Superman pela primeira vez, né, na época lá do retorno do Superman. Superboy. Ela chamou de Superboy e ele que não, é Superman, né? E nisso tem todo o desenvolvimento com ela. E aqui é bem parecido com isso também. E nisso essa agência governamental chinesa, secreta, Ministério da Autoconfiança, ela acaba recrutando o Kenan Kong, pra fazer parte da nova Liga da Justiça da China que eles estão criando, que são análogos dos super-heróis americanos. Ele até questiona, mas a China já tem o seu grupo de super-heróis, que são os 10 grandiosos. Ela falou, não, os 10 grandiosos são passados, a gente precisa de algo que o pessoal se identifique, e o que tá bombando agora são os super-heróis americanos. Aí então, quando ele conhece o Batman chinês, que é um gordinho nerd, e é babaca também. É chato demais, o cara é chato. É chato. E a Mulher Maravilha da China, que ele até, na hora que conhece, ele fala que ele é extremamente misógino, né? Já tô vendo porque você é uma maravilha. É muito errado essa história, né? Não, mas tem bem isso que você falou, né? Ele quer ser herói pra ser famoso. Ele quer esse lado, ele quer ser um rockstar, né? Quando ele percebe que ser herói é um saco, né? Tem que salvar a vida, tem que ser herói, tem que dar o exemplo. Ele começa a ficar puto, né? Ele, vai se fudendo, não quero mais saber disso. Os poderes dele começam a falhar, né? Ele tem isso, né? Mas aos poucos ele vai construindo, né? O Gene Yang, ele vai construindo ali pelas beiradas, né? Todo o background dessa jornada dele de se transformar num herói, né? E o melhor pra mim é como ele usa a China como background, né? Assim, você não precisa conhecer a história da China, nem saber como é a China hoje, né? Que ela é fechada. Ele usa toda essa história da China e como é a China hoje pra a história funcionar, né? Não fica uma coisa didática, não é uma coisa chata, mas serve pra história também. Vale destacar na história são os desenhos do Viktor Bogdanovich. O cara tá desenhando muito também. Eu não conhecia esse desenhista, mas os desenhos são muito legais, são muito bonitos, né? E as cores do Richard Friend também são... arte final. É arte final, né? Do Richard Friend, isso. As cores são da Hi-Fi, né? Aquele estúdio Hi-Fi. E assim, os desenhos são muito bonitos também e conseguem retratar bem não fica estereotipado, né? Não fica aquela coisa de personagem asiático que todo desenhista faz. É só botar o olho puxado, você não consegue diferenciar o rosto dos personagens, e esse desenhista ele consegue fazer isso, e os desenhos são muito bonitos, né?
Não, eu diria até que é um feio que é bonito, sabe? Se você olha a arte interna, você meio que torce o nariz, assim, mas funciona tão bem na história. Eu acho que eles foram muito felizes com esse time criativo, sabe? E assim, aprofundando um pouco mais na história, a gente acaba descobrindo por que ele não deixa de ser um babaca, mas o motivo que ele ficava fazendo bullying com o gordinho lá é que esse gordinho, ele é filho do presidente de uma companhia aérea chinesa, que foi onde a mãe dele faleceu. Né, a mãe dele tava num avião dessa companhia e, se eu não me engano, o avião acabou caindo, a mãe dele falece e ele ficou com raiva e não sabia em quem descontar, vai descontar no gordinho lá, que era o filho do presidente. E uma outra coisa, que aí no decorrer da história você vai vendo, que eu achei muito engraçado, na primeira missão dele junto com a Liga da Justiça da China, eles vão lá meio que escondidos da representante lá do Ministério da Autoconfiança. Eles acabam tentando proteger o cara que estava marcado para morrer, né? Que tinha uns terroristas que estavam caçando várias personalidades chinesas e eles acabam descobrindo qual é a próxima que vai ser atacada. E eles vão lá para proteger. O negócio acaba saindo do controle, acaba tomando notoriedade. E aí, na hora que ele vai ser... Ele vai dar entrevista para aquela mesma repórter, e é quando ele fala mais uma vez a identidade secreta dele, né? Ele fala o nome dele e ele tá prestes a falar o nome do Batman e da Mulher Maravilha, né? E aí é quando o Batman e a Mulher Maravilha acabam puxando ele de perto e ele não fala, mas ele nem pensa, né? Depois é que ele fala, realmente, eu acho que eu falei demais, eu não devia ter falado e tal. Ele é inconsequente, na verdade, né? Ele é um personagem bem inconsequente, ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer ou o que ele deve fazer e faz o que na hora ele acha que é certo, e 2 segundos depois ele percebe que não era bem aquilo que ele deveria fazer, mas já tá feito, né? E uma coisa legal dessa parte é que eles dão uma subvertida na história de que ele vai ser só uma versão chinesa do Superman, né? Tanto que até eu tava lendo, ele é Kenan Kong, com Kenan em chinês, ela é Lenny Lan, a repórter. Bom, Kenan Kong lembra muito o Clark Kent, né? Literadinho também. Lenny Lan lembra muito a Lois Lane e a Lana Lang, né? Então eles começam a repetir algumas coisas. Aí tem uma hora que eles colocam um óculos nele pra conter, né, a visão de calor, que ele ainda não consegue controlar. E aí eu pensei, puxa, agora só que faltava, ele vai usar um óculos também pra esconder a identidade, né? Tá muito igualzinho o Superman, né? Aí chega, ele quebra o óculos, não, eu sou o Kenan Kong e eu tô caidinho por você, a proposta, já conta pra ela, né? Ele é bem um adolescente. Claro que é um adolescente escrito por um cara mais velho, né? Mas ele é um adolescente dos dias de hoje, quer aparecer, não tem muito esse problema de ficar com paixão platônica, sabe? Deve estar no Tinder, possivelmente. Não, ele foge, todo o estereótipo do adolescente que vira super-herói, né? Homem-Aranha, o próprio Batman. Pegou o outro personagem, ele pegou o Flash Thompson, né? Na verdade. Exatamente. E até porque assim como ele, o Flash Thompson era um babaca, mas ele não era um cara mau, né? Porque ele não é um cara mau. Ele é só babaca. Ele tem um impulso do heroísmo, né? Ele quer ser o novo Superman por causa dos poderes, porque ele quer bater em todo mundo. Mas ele tem um impulso de ajudar as pessoas que estão em perigo, né? Então, talvez por isso seja um pouco mais fácil de se identificar com ele. Porque você vê que ele é um babaca, mas não é um vilão que virou herói, né? Até é interessante nesse encadernado que os próprios vilões que aparecem também têm essa dualidade, né? Até achei interessante que eles são os guerreiros da liberdade da China, os vilões são os guerreiros da liberdade. Por quê? Porque a China é um país fechado, uma ditadura comunista, eles representam o governo chinês, né? Até queria falar desse uniforme dele, eu não gosto da cor vermelha, tá? Sou gremista, então. Mas eu achei muito bonito esse uniforme que fizeram pra ele, sabe? Achei muito bonito mesmo. A história do símbolo ser um octágono, a bandeirinha da China no ombro, achei um design bem legal pra esse novo Superman. E todos os super-heróis da Liga da Justiça da China têm o símbolo dentro de um octógono, né? Agora, eu quero saber porque vocês pularam a pilha, né? Mais uma vez, porque esse encadernado saiu mês passado, não foi isso? Bom, agosto, né? Pois é, o meu caso, vocês já sabem o meu esquema, né? O Asa Noturna que eu peguei na mesma época voltou pra banca. Então, quem comprar tiver aberto, então você já sabe que eu li antes. Mas eu pulei
pra gravar o podcast, óbvio. Mas não me arrependo. Achei bem bacana. Eu tava evitando ler esses encadernados do Rebirth, que eu tô comprando, alguns, porque eu ainda não tinha pego pra ler a especial, né? Isso, ainda não peguei pra ler o especial, e todos os encadernados que eu abri até agora tinha aquela não, se você não leu o especial, volta. Coisa chata, né? E aí, esse novo Superman eu vi que dava pra ler de boas. Aliás, uma bela dica pra quem tá começando agora, aquele velho dilema dos novos leitores, né? Por onde eu começo? Como começar a ler gibi sem ficar confuso? Esse encadernado seria uma boa dica, dá pra ler tranquilo. Tem esse link com o final do Superman dos 952, se quiser procurar o encadernado, procura, senão não precisa. Eu, por exemplo, não li essa história ainda, eu tenho aqui o encadernado, mas não li ainda, e não me incomodou. Tá, ok, tinha um Superman, a essência dele, ok, sabe? Não dá pra ler de boas esse novo Superman, pra quem tá começando agora. Aliás, talvez até por isso tem também visando ao mercado chinês, né? Não sejamos ingênuos, tem isso de que a China não deixa entrar. O governo chinês decide tudo que entra na China, e quando tem alguma coisa com atores chineses, personagens chineses, eles acabam facilitando um pouco mais. Então talvez a DC esteja mirando nesse, talvez, né? Será? Mirando nesse mercado, mas pra gente que não tem nada a ver com isso, e pra quem tá começando a ler gibi agora, em qualquer lugar, uma boa pedida esse novo Superman. Aliás, a gente pode até falar um pouquinho disso, né? Da dificuldade que alguém que queira começar a ler gibi agora tem, né? Uma coisa importante é o seguinte, é a dificuldade que esse pessoal vai ter pra começar a acompanhar os quadrinhos em si. A carga cronológica é muito grande, né? Todo aquele background de cronologia que, por mais que as editoras façam reboot atrás de reboot, dificilmente você pega uma história que você não tenha que ter um conhecimento prévio de alguma coisa para poder entender completamente aquela história. Porque eu lembro quando eu comecei a ler quadrinhos, quadrinhos de super-heróis com meu pai. Meu pai, ele lia quadrinhos de super-heróis, então eu andando com ele tinha um gibi largado no banco de trás do carro dele, eu já gostava de ler Turma da Mônica, eu peguei, perguntei se era legal, ele falou que gostava, eu comecei a ler, só que é aquela coisa, a gente começa a ler, você não entende nada do que tá acontecendo, porque principalmente naquela época, né, no final dos anos 80, início dos anos 90, você tem uma carga cronológica muito grande para você entender o que tá acontecendo. E assim, eu começava a ler, eu não entendia nada do que acontecia, então eu chegava, perguntava para ele, o que ele sabia me responder, ele me falava, e a gente não tinha a internet para poder pesquisar as coisas que a gente não entendia. Aquelas sessões de cartas que tinham na época ajudavam bastante, né? Tinha algumas coisas que o pessoal perguntava, ajudava você a tentar se inteirar, só que eu acho que principalmente, talvez o principal motivo de você conseguir manter um leitor naquela época era que não tinha tantas formas de entretenimento disponíveis, né? Videogame estava começando, você não tinha internet, não existia TV a cabo, videocassete estava começando também, não era em todo lugar que você tinha um videocassete para você poder alugar uma fita cassete para ver filme e desenho. Talvez os leitores daquela época tinham mais paciência de insistir em alguma coisa que você não estava entendendo tanto, mas que você, com um pouquinho de persistência, você ia começar a entender e aí ia começar a aproveitar melhor aquelas histórias. Bicho, eu sinceramente não penso assim, não. Eu comecei muito por causa de Super Amigos, o desenho. Eu gostava muito daquele desenho, gostava dos personagens, e daí eu fui pra vi lá na banca, eu comprava muito Pica-Pau. Meu pai comprava pra mim, eu gostava muito do desenho Pica-Pau também. Tinha um gibizinho do Pica-Pau, que era lançado, e eu comprava, gostava de ler aquele gibi. Nunca gostei muito de Disney. Eu comprava a Turma da Mônica, né? Menor também. Aí depois eu assistia muito Super Amigos, descobri que tem esse tipo de herói. Mas virar colecionador, eu acho que foi 95, se eu não me engano. Eu tinha 12 anos na época. E aí, pensa na situação. Em 95, estreou aqui no Brasil Batman Eternamente. E aí você
fui assistir lá com meu irmão o filme, fiquei louco, né? O filme é uma bosta, mas eu fui você com 12 anos, impossível não gostar daquele filme, né? Fiquei louco, filme massa, e você quer ir na banca comprar a gibi do Batman pra ler. Na mesma época, em 95, tava saindo aqui A Queda do Morcego. Ou seja, o Batman tá quebrado e era outro personagem, não só outro personagem, não era o Bruce Wayne, como era com outra roupa, né? Não era nem sequer a roupa clássica que você conhecia lá dos Super Amigos. Isso não me fez deixar de acompanhar, não entendi porra nenhuma, peguei pelo metade, né? Queda do Morcego. Depois eu fui no Sebo, eu estudava, eu fazia inglês ali no centro de Maceió, na Praça Nimbu, pegava na Rua do Comércio, então eu passava toda semana pelo Sebo de Maceió. E ali eu comecei a colecionar e ir atrás das outras revistas do Batman. E aí me inteirando do que tava acontecendo. Mas assim, porque eu gostava, né? Filme, se fosse pelo filme, eu não ia ler nunca, eu ia pegar aquela porra de Batman, sei lá, Batman 7, 6, que tinha lá o Azrael na capa, e nem ia seguir, que porra é essa, né? Não ia seguir isso aqui e ia deixar pra lá. É totalmente diferente. Então, você falar que hoje, em 2017, o cara vai assistir um filme aí qualquer e vai ver o gibi, tá diferente, sabe? Sempre foi diferente. Nunca casou. Talvez eu acho que o único que casou foi o primeiro Super-Homem, né? Acho que só o Vitor assistiu, que o Vitor é velho, deve ter assistido. e foi na banca lá comprar o gibizinho da Ebal. Não era a mesma história, mas era o mesmo Super-Homem, né? Era de prata, mas fora isso daí, velho, do primeiro Batman pra frente, você tava fodido, velho. Não, eu acho que no Batman ainda tava. Eu comecei a gostar de quadrinhos assim também, com os desenhos que eu me lembre foi por causa do... Nem foi Super Amigos, acho que eu até gostava, assistia aquele Batman, a série de 66 também assistia, mas não. Eu gostei mesmo assim com a Batman The Animated Series e depois com o filme, né, que eu vi depois. O filme anterior, a série veio no sucesso do filme, mas eu assisti depois. Do Tim Burton, que hoje eu já não gosto. já vejo vários problemas com aquele filme, mas na época não tava nem aí. Mas eu comecei a ler super-heróis. Eu sempre gostei de ler quadrinhos, desde muito pequeno eu gosto de ler Disney, Mônica um pouco, mas muito mais Disney. Com um primo meu que eu herdei a coleção dele. O primo meu que morava no interior aqui do estado. Ele disse, vi falar que você gosta de ler gibi, e o meu tio vinha pra cá visitar meus avós e me trazia sempre um pedaço da coleção dele. E aí já eram coisas mais antigas, tinha muita coisa de super-herói, alguma coisa tinha superpowers. Eu acho que uma das primeiras que eu me lembro, assim, de pegar e realmente me interessar por uma coisa que eu não conhecia, que eu não tinha visto nos desenhos, do Wolverine, dessa fase que saiu agora, graças a Deus, no Brasil de novo, do Chris Claremont e do John Buscema, do Wolverine em Madripoor. Eu acho que era o Wolverine 4 ou 6, que é um que ele tá enfrentando o Sanguinário e o Baderna, e eu não entendi nada, mas achei muito legal. Eu achei demais essa história do Wolverine, porque o Wolverine nessa fase, toda edição ele recapitulava os poderes dele, né? Então achei demais esse negócio dele ter um esqueleto de adamantium, dele ter um fator de cura. Não entendi que era o Wolverine, não me lembro se, acho que na época ainda não tinha, né? 92, né? O desenho dos X-Men, não me lembro se já tinha visto. O primeiro episódio desse desenho que eu vi é um que é da Jubileu, e ele que eles vão enfrentar os Sentinelas. Sim, o primeiro episódio da série. Mas eu não associei que aquele personagem era o Wolverine, porque ele não usa uniforme, ele não... E quando eu peguei pra ler, eu acho que eu peguei sem a capa esse gibi. Eu peguei, só sabe aquelas coisas de problema no formatinho, às vezes a capa vai embora, né? E eu me lembro que eu não me liguei que era o Wolverine, mas achei aquilo tudo muito legal. Aí depois fui ver que era o Wolverine, e aí comecei a ler X-Men, peguei alguma coisa desse X-Men Classic que a gente falou no outro podcast sobre o Lemline. Cara, você começar a ler super-heróis pelos X-Men é loucura, porque os X-Men sempre tiveram essa cronologia amarradona, uma coisa na outra, uma história na outra. Na época o que me salvava era os recordatários, né? Isso aconteceu na revista tal, ou ele tá falando do personagem tal, e as sessões de cartas, né? Que as pessoas perguntam, mas o que é tal coisa? Não tinha internet pra você ir atrás e olhar. A revista Herói também eu não acompanhava, comecei a acompanhar depois, que eu acho que era o que tinha, né? Wizard, nunca peguei pra acompanhar, nunca peguei pra ler. E assim, aí Batman eu fui ler nessa fase também. Eu me lembro que aí eu fui na banca e tinha lá Batman, Liga da Justiça e Batman número 1, aquela capa que é com Batman se afogando, assim, ela tem um efeito brilhoso. É o comecinho da Queda do Morcego, né? Isso, é o comecinho da Queda do Morcego. Aí peguei pra ler Liga da Justiça Batman 1, não sabia quem era a Liga da Justiça, nunca tinha ouvido falar. Pelo título, eu achei que era um vilão do Batman, Liga da Justiça aí, Batman lutando. Sério, juro por Deus, eu era mais novo. Eu tinha lido antes, nessa mesma banquinha, eu tinha pego aqueles crossovers que Abril republicou, do Batman e Hulk. Então, pra mim, se tinha Batman e alguém na capa, era o Batman contra essa pessoa. Não era tão novinho, tá? Só era muito ingênuo.
dessa coleção que você tá falando aí, pra mim, eu comecei com a 2, a Liga da Justiça Batman 2. Pra mim é pior, porque tem um Super-Homem na capa, eu conhecia. Eu digo, porra, então deve ser... Eu associei a Super Amigos, a Liga da Justiça. Não sou tão burro quanto você. Não, mas é que na primeira não aparece o Super-Homem. Na primeira ele não aparece. Não, sim, mas eu comprei a segunda. Na segunda tem ele na capa, ele tá pousando e vem todo mundo atrás dele. O problema é que todo mundo, eu não sabia que era ninguém, porra, que era Besouro Azul, Gladiador Dourado, era o Bloodwind, pior ainda, bicho. Quem é essa galera, velho? Não entendi porra nenhuma, velho. E isso aí era bem na fase que a Abril tava adiantando as histórias, né? Pra alcançar a morte do Superman e tal. Então eu não tinha essa carga do que tava acontecendo no universo DC antes. Tudo que a gente fala de velharia, que, isso é legal, isso é ótimo, a própria Liga da Justiça Internacional, que veio antes, tudo isso eu fui no sebo, cara. Fui correndo atrás. Aí eu enlouqueci. Aí eu comecei a procurar gibi em toda parte, e aí ia correndo atrás. Aquela edição que falava no recordatário, é essa aqui. Aí eu pegava pra ler, sabe? E na época não era como hoje, que tem tudo encadenadinho, bonitinho na sequência. Não, na época você tinha que correr atrás, né? Agora, bicho, você é um herói, porque eu adorava esse desenho dos X-Men, assim, ficava louco, eu era apaixonado por esse desenho, eu amava, mas quando eu ia pro gibi, eu dizia, vai tomar no cu, velho, não vou ler isso não. Que negócio chato da porra. O desenho, a genialidade do desenho é pegar aqueles personagens e fazer histórias foda com aqueles personagens. O desenho era foda, mas o gibi não, velho, isso é louco. Tá doido. Agora eu vou te contar uma história, eu vou te contar um segredo, o desenho não era tão bom assim, não. Não, era assim, fode aí. Era um desenho bem pra criança, cara. Não, se fode aí, era bom sim. Era bom porque a gente era criança. A gente falou do X-Men clássico no último podcast, o Vitor falou agora também. Eu lembro que essa foi também um dos primeiros gibis que eu comprei. Uma das primeiras coleções que eu fiz foi essa do X-Men clássico. Eu lembro também da republicação de Guerras Secretas em Teia do Aranha. Eu também lembro que foi uma das primeiras revistas que eu comprei em banca. Durante muito tempo eu tive assinatura e lia tudo que saía, né? Era uma loucura, porque na revista do Hulk saía X-Factor, na revista do Homem-Aranha saía Quarteto Fantástico, coisa que hoje em dia você não vê, mesmo nas mix da Panini, você não vê esse tipo de coisa. Eles tentam agrupar por gênero, né, por micro-universo. Eles não fazem essa loucura que a gente até já comentou algumas vezes, de um personagem que não tem nada a ver com o personagem que estava sendo publicado sair naquela revista, né, que hoje em dia é meio que maluquice. Que assim, hoje em dia você tem várias maneiras de se inteirar de cronologia, mas as editoras insistem em a cada, 3, 4 anos fazer um reboot e reiniciar uma cronologia para pegar novos leitores, quando deveria até ser mais fácil você manter umas histórias mais longas, porque você tem como ir atrás do que aconteceu antes, você consegue se informar melhor do que estava acontecendo, mas tem essa resistência. E vocês acham que isso se deve às outras formas de entretenimento que são existem muito mais hoje em dia, público que perdeu esse hábito da leitura? O que vocês acham? Não, eu acho que as editoras deu certo com Crise das Infinitas Terras há 30 anos atrás, eles ficam tentando repetir a fórmula. Hoje em dia, eu acho, até comprei essa ideia de que tinha muita cronologia um tempo atrás, por isso não tinha novos leitores, mas eu acho que com as experiências recentes, tanto da Marvel, que não faz isso, quanto da DC, que faz toda hora, mostram que não tem nada a ver. Eu concordo com você, hoje é muito... Olha o que era na nossa época correr atrás de cronologia. Você tinha que achar a revista onde saiu a história e era só uma. Não tinha encadernado, não tinha republicação, e muitas vezes, quero ler uma história do Quarteto Fantástico, tinha que descobrir em que revista do Homem-Aranha tava a história do Quarteto Fantástico, sabe? Porque não tinha na capa, você tinha que folhear ou saber ler em algum lugar. Também não tinha internet, não tinha o guia dos quadrinhos ainda, né? Eu acho que hoje em dia não tem porquê esse ranço de ficar reiniciando a cronologia e recomeça a história e conta de novo. Pelo contrário, eu acho que isso afasta leitor. Eu, por exemplo, eu corro de história recontada, sabe? De novo a origem do personagem. Não, eu até leio por curiosidade, assim, mas olha, na boa, não começa a contar a origem de novo, não tem porquê. Acho assim, você falou de uma coisa que eu me identifiquei. Eu também, quando eu comecei a gostar de super-heróis, meu pai me deu, acho que por 1 ano ou 2, ele me deu a assinatura da Marvel, e eu não me lembro da DC, acho que não, me deu só da Marvel e da Disney, que eu sempre gostei, como falei. E aí eu comecei a colecionar o Homem-Aranha ali. Eu tinha já algumas edições desse meu primo, que ele gostava bastante de Homem-Aranha, e aí eu comecei a fazer a minha própria coleção de Homem-Aranha ali, que era os anos 90, cara, saga do clone, sabe? Não era o melhor momento de começar a colecionar Homem-Aranha, mas eu comecei. E eu acho que talvez, sabe,
sabe, Marquito? Tá faltando um pouco isso, das pessoas, de modo geral, valorizarem a leitura, sabe? Dos pais passar pros filhos. Meus pais sempre incentivaram essa minha maluquice por gibi, até o momento que ficou insustentável como tá hoje, né? Mas... Eles criaram um monstro. Na verdade, eu sempre gostei, mas eles também incentivaram. A minha mãe foi comigo há muito cedo pagar a conta, sabe? Eu desde novo... Pagar a conta, porra! Não, eu desde... Deixava lá pendurado. Não pendurava. Eu dizia, mãe, quero ir no sebo, aí eu ia com ela. Minha coleção teve um boom, assim, um ano que eu fui com ela num cara que era altamente especializado, que tinha tudo que eu tinha anotado na minha listinha pra comprar, o cara tinha. E aí deu R$400 a conta, que na época era uma fortuna, cara. Peguei todo o meu dinheiro do Natal, do aniversário, não ganhei nada aquele ano pra pagar essa conta aí. Na época, é caro, 400 conto. Não, na época era uma fortuna mesmo. Hoje é duas passadas na banca, né? Mas eu acho que tá faltando um pouco isso, sabe? Isso é uma coisa que, querendo ou não, vem de pai pra filho. Não tô aqui pregando que as famílias hoje não têm mais valores, não é isso. Mas eu acho que, de maneira geral, as pessoas em todas as faixas etárias perderam o hábito da leitura, sabe? Talvez os quadrinhos estejam sofrendo também com isso, porque a qualidade não anda lá essas coisas, você tem que peneirar muito pra achar uma história. Quem é que ia olhar pra esse novo Superman e ia pegar na banca se não tivesse ouvido falar alguma coisa, sabe? Não tem tanto apelo, os quadrinhos em si não tem tanto apelo. Não que as pessoas não leiam, mas porque você vê o mercado de livros cresceu muito no Brasil, mas não sei, eu acho que falta você pegar aquela criancinha pequena, tirar o celular da mão dela e botar um gibi, sabe? E insistir, não lê, você vai gostar. Eu acho que tá faltando, talvez, de pequeno. E o que é pior, Vi, coisa que eu já presenciei lá na banca do meu tio, de chegar uma criança com uma mãe, pedir e falar assim, eita, eu quero esse gibi. Apontar lá uma revista, uma Recreio, sei lá, que tinha nas bancas até um tempo atrás. Criança pequena, devia ter seus 4, 5, 6 anos, não era, tava começando a ser alfabetizado, talvez. E a mãe, ou a acompanhante, estava lá com ela, falou, pra que você quer isso, menino, se você não sabe ler? Não vou te dar não, você não sabe ler. Vai aprender a ler lendo o quê? Pois é, e aí você talvez uma criança que iria começar a adquirir um hábito de leitura, começar a gostar de ler, e a gente sabe que o hábito da leitura independente do que você tá lendo, o hábito de leitura te ajuda em toda a sua vida. Eu lembro que antes de eu aprender a ler, quem lia pra mim era minha mãe. Ela gostava de Disney, não gostava de Turma da Mônica, e eu já era o contrário, eu não gostava de Disney e só gostava de Turma da Mônica. E ela queria ler pra mim Disney, eu não queria, e ela lia pra mim Turma da Mônica. Então ela aprendeu a gostar de Turma da Mônica porque ela lia pra mim. Eu acho que o mundo tá um pouco assim. Eu, por exemplo, e aí não dá, eu sou melhor. Não, é só uma questão de gosto. Eu prefiro 1000 vezes ler um texto do que assistir um vídeo. Sabe, as pessoas me mandam um vídeo, eu nem abro, nem olho. Esse vídeo no YouTube, às vezes até eu fico curioso, mas, cara, eu não paro pra assistir vídeo. Me dá o texto que eu leio, sabe? Até na minha profissão eu passo praticamente o dia inteiro lendo, né? Eu acho que realmente tá se perdendo a questão da leitura. Até a gente nota pela maneira como as pessoas se comunicam na internet, não é leitura o que a gente faz é interpretação de símbolos, né? De texto, sabe? A gente interpreta um emoji, a gente interpreta uma gíriazinha que estão usando, a gente tá interpretando imagens, na verdade, né? Interpreta um GIF agora, né? Um GIF, a gente usa muito também. A comunicação hoje tá cada vez mais visual e a leitura tá... Talvez até por isso que se explique por que os personagens dos quadrinhos estão tendo muito mais sucesso em filme e, de repente, desenho animado do que nos quadrinhos, né? Porque a leitura tá ficando em segundo plano. Esse foi o Pilha de Bis. Valeu, Vitor. Obrigadão. Valeu, Dão. Valeu. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um abraço, pessoal. Tchau.